Neste vídeo vou te mostrar como consultar os proventos recebidos na plataforma XP. Clique em Produtos, Renda Variável, Posição Atual. Nesta aba, clique em Proventos. Aqui eu posso analisar se eu quero avaliar todos os proventos recebidos ao longo de cada um dos meses, ou eu também posso filtrar. Eu só quero analisar os proventos recebidos no ano de 2023. Seleciono. Então, nós temos aqui janeiro e fevereiro. Eu quero analisar somente 2022. Então, eu venho aqui e seleciono. Se eu passo o mouse em cima, eu também consigo ver qual foi a ação ou o fundo imobiliário que teve maior representação na minha carteira. Também posso filtrar por aqui se eu quiser analisar somente os dividendos. Também colocando o mouse em cima, eu consigo saber qual foi a empresa de maior relevância. Também posso fazer isso para fundos imobiliários, que são os rendimentos, assim como JCP, que também vem das ações. Aqui embaixo eu consigo avaliar também qual foi uma visão consolidada dos dividendos que eu recebi, seja por empresa ou por fundos imobiliários. Agora que você já sabe consultar os proventos recebidos ao longo de cada um dos meses, vamos fazer uma análise minuciosa para conseguir aumentar esse rendimento ao longo de cada um dos meses. O que eu consigo analisar aqui, por exemplo? Vamos clicar aqui no ano de 2022 para servir como ano base e verificar qual foi o rendimento de cada um desses meses. Como vocês podem ver, cada mês eu estou tendo um retorno diferente. Então, vamos filtrar primeiro por fundos imobiliários, porque pelo menos eles pagam rendimentos mensalmente. Então, quando eu olho para esse gráfico, que eu só vejo o que veio de fundos imobiliários, eu tenho que ter a seguinte percepção. Eu invisto majoritariamente em fundos de papel, em fundos de tijolo, 50% para cada um, ou uma das classes tem maior ou menor exposição. Por quê? Conforme eu fui ao longo dos meses investindo, eu comprei mais cotas de fundos de tijolo. Por quê? Veja que nos meses ali de junho, julho, agosto, setembro, por eu ter uma exposição maior em fundos de papel, conforme as taxas foram diminuindo, veja que meus rendimentos eles foram diminuindo. E o que eu observei principalmente quando chegou no mês de novembro? Como eu tive uma redução muito drástica das taxas que estavam atreladas a esses fundos de papéis, o meu retorno voltou para casa dos R$300. E isso era uma coisa que eu não queria. Então, o que eu comecei a fazer a partir de dezembro? Eu já comecei a me expor muito mais em fundos de tijolo, porque eles possuem uma renda mais perene. Você pensa o seguinte, um aluguel você não consegue aumentar bruscamente de um mês para o outro, ou de um ano para outro. Geralmente ele está atrelado ou ao IGPM ou à inflação. Então você mais ou menos vai ter essa correção do dividendo de acordo com essas taxas. Então isso te dá uma previsibilidade maior, diferente dos fundos de papel, que ora a taxa está lá em cima, ora está lá embaixo, oscila bastante. Então, como eu quero ter uma garantia de receita maior, eu comecei a fazer esse tipo de exposição. Vamos ver se deu certo já em 2023? Veja que em 2023 eu já consegui superar a faixa dos R$300. Então, eu fiquei já com 500 e pouco e em fevereiro já está 600 e pouco. Então, isso é uma posição legal. E assim você pode fazer para cada um dos tipos de classe. Aí eu quero avaliar, por exemplo, as ações. Então, eu venho aqui em dividendos e analiso. Quais foram as empresas que me pagaram, por exemplo, em fevereiro, março, abril? Não necessariamente essas empresas elas vão pagar exatamente nesse mês, no ano seguinte. Por quê? As empresas elas não têm essa obrigatoriedade de pagar no mesmo mês. Ela só tem que distribuir o que vier de lucro. Então, dependendo da data, ela escolhe. Mas independente, se eu quero aumentar o meu dividendo vindo dessa empresa, eu vou lá e vou ter que comprar mais cotas. Então, só para vocês terem uma ideia, aqui uma única empresa me pagou dividendo em fevereiro. Mesmo que essa empresa não me pague no mês seguinte, no ano seguinte, em fevereiro, o que eu tenho que ter em mente? Se eu quiser ter um dividendo maior vindo somente dela, eu tenho que comprar mais cotas. E foi assim que eu fiz ao longo desse período aqui, que veja que já em agosto ela me pagou um dividendo maior. E assim a gente vai trabalhando. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like. Até logo e tchau, tchau!